Olá, gente, tudo bem? A gente está aqui para resolver mais uma questão, né, no nosso canal Enem 360. Para você que já segue a gente, continua seguindo, continua acompanhando as novidades semanais. Para você que ainda não segue, né, passa a seguir, curte lá o nosso canal. Ao mesmo tempo, aciona o sininho para vocês estarem por dentro de todas as novidades. Galera, vamos hoje resolver mais uma questão em relação à temática de Primeira República, porque é uma temática que cai bastante na nossa prova, né? A média são 8 questões a cada 90 questões do Enem, então é uma temática importante e principalmente essa temática de hoje, porque a temática de hoje ela tem relação direta com a cultura afro-brasileira. E a questão falou o seguinte pra gente: Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, 1890. Por incrível que pareça, o Brasil, durante muito tempo, ele foi chamado dessa maneira. Nesse momento da Primeira República, a gente era muito influenciado pela cultura europeia, principalmente pela cultura francesa, e pelos Estados Unidos da América, daí esse nome, né? Dos crimes contra a saúde pública. Exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte dentária ou a farmácia, praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. Ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno ou externo e sobre qualquer forma preparada substância de qualquer dos gêneros da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado curandeiro. Galera, essa questão ela é interessante porque ela aborda, né, o nosso Código Penal. Esse daqui é o Tim, gente, é o meu gato. Desculpem. Essa questão ela é extremamente importante para a gente, porque ela aborda o nosso Código Penal, né, que é o Código Penal de 1890. Esse Código Penal, ele tem uma relação direta com um projeto que vai ser defendido na época da Primeira República, que é um projeto sobre a exclusão da população negra. A abolição da escravidão, ela tinha sido assinada no dia 13 de maio de 1888, e naquele mesmo momento em que a abolição da escravidão ela foi assinada, a elite política e a elite econômica da época já pensavam de que maneira seria viável a exclusão dessa população de cor, tá? Tanto é que naquele contexto abolicionista da década de 1880, a própria elite econômica e a própria elite política chegam a realizar uma reforma eleitoral em 1881, que essa reforma eleitoral vai ser, inclusive, inserida na Constituição Republicana de 1891. Era uma reforma eleitoral, por exemplo, que determinava a exclusão dos analfabetos. A população negra, por ser escrava, né, por ter esse passado relacionado à escravidão, ela era predominantemente analfabeta, mesmo depois da abolição. Então, haviam várias artimanhas naquele momento da Primeira República para excluir essa população negra. Uma dessas artimanhas era o nosso Código Penal. O Código Penal da época, ele determinava, ele era pautado, né, numa política excludente, e ele determinava, na época, a lei da vadiagem. Ou seja, era considerado vadio qualquer pessoa, por exemplo, que fosse pega praticando capoeira, frequentando um terreiro de umbanda ou de candomblé, e, ao mesmo tempo, jogando, né, e cantando o famoso jongo, que é uma expressão artística e também cultural relacionada à cultura afro-brasileira. Reparem que o texto ele fala sobre a expressão curandeiro. Tanto as comunidades indígenas quanto as comunidades afro-brasileiras, elas vão utilizar, por exemplo, certas práticas como forma de cura, né? É o exemplo, por exemplo, de chá. Quem aí nunca teve uma avó que falou: toma chá de boldo para você conseguir resolver esse problema, né, de gastroenterite que tá aí te incomodando, né? A minha avó, por exemplo, tinha muita mania de passar chá de boldo para mim, que era horrível, eu odiava, quando eu tava enjoada. Gente, isso é visto, né, nessa época da Primeira República, como uma prática de curandeiro. Naquele momento, tudo que fosse relacionado à cultura africana, ela passava a ser condenada. Eu comentei com vocês, né, que a própria Constituição de 1881, que é a Constituição Republicana, ela acaba adotando, ela acaba inserindo as mudanças que tinham sido previstas pela reforma eleitoral de 1881. E dentre as principais mudanças, a gente tem a adoção da exclusão do voto dos analfabetos. Então, a Constituição de 1891 vai determinar o seguinte: o voto censitário ele seria revogado, então não haveria restrição por renda.
Todos os homens maiores de 21 anos, eles poderiam votar, né? Naquela época, a mulher nem sequer era pensada enquanto cidadã, tá? Ela nem sequer era mencionada na Constituição republicana. Então, todos os homens acima de 21 anos, eles poderiam votar. E quem ficavam excluídos dessa votação? Os mendigos, os analfabetos, os praças e os religiosos. A mulher, gente, novamente, eu não mencionei ela aqui nas exceções, embora ela não votasse nesse momento, exatamente porque a Constituição ela nem citava. A mulher naquela época era considerada inapta para decisões políticas, porque ela era considerada inapta para o próprio desenvolvimento intelectual. Vê se pode. E aí, consequentemente, por conta disso, a Constituição brasileira na época nem mencionava. Galera, voltando para a nossa questão. No início da Primeira República, a legislação penal vigente evidenciava o nosso gabarito seria a letra E, condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura. A ideia aqui é que a ideia que a gente tem que pensar nessa questão não é em si que havia uma preocupação com a ciência ou com a racionalidade por parte dos políticos da época. Não é isso. A ideia em si é excluir qualquer prática que tivesse associada exatamente à cultura afro-brasileira. Porque a cultura afro-brasileira, naquele momento, ela estava tentando ser excluída. Felizmente, a elite branca, né, a elite política e econômica brasileira, a elite branca, infelizmente temos esse privilégio branco na nossa sociedade até hoje, mas felizmente esse projeto em torno da exclusão da cultura negra, ele não teve ganho, eles não foram vitoriosos, então, consequentemente, até hoje o nosso país ele permanece sendo marcado por essa pluralidade étnica e, ao mesmo tempo, cultural. Galera, por hoje é só. Nos vemos na próxima semana. Até lá, galera. Beijinhos.